Sem muitas delongas, chamando aqui nosso amigo Roberto, que nos apoia aí já desde o primeiro evento, né, Roberto? Para falar agora sobre as parcerias da Lei 3.303 e o caso de sucesso, que é o caso de nuvem na Copa do Mundo e das Olimpíadas. Muito obrigado, cara. Um grande abraço. Obrigado, Geraldo. Qual foi seu? Obrigado. Obrigado, Geraldo, mais uma vez. É um prazer enorme poder participar. A gente está desde o começo aí. Esse trabalho de mentoria, acho que ele vai ser muito necessário, né? O Sandro aí do MTI falando, ó, preste atenção, acho que isso economiza muito tempo. O Sandro foi impecável na apresentação, né, Sandro? Acho que existe muita confusão entre os institutos, como a gente estava falando, principalmente o da dispensa. Tá? Na semana passada, acho que até comentei contigo, teve um curso em São Paulo, onde o pessoal estava falando da Lei 3.303, 95%, Geraldo, do público era empresa de medicamento. E de olho no inciso 1, né? Falar, se é o seu hospital é objeto fim, então vamos contratar medicamento agora sem diretamente. Então, preocupa. Eu acho que a gente tem que identificar realmente quais são as oportunidades de negócio. A gente levou 2 anos para sair do outro lado do Conserpro. O Adriano participou muito desse processo, depois pode falar um pouquinho. Então, assim, trazer os bons precedentes, como a gente falou, é tudo muito novo. Então, a gente vai errar, vai acertar, né, vai errar tentando acertar sempre, e contando com essas atividades aí para nós facilita muito o nosso trabalho. Esses debates que foram promovidos pelo IBGP desde o começo sobre nuvem, né, Geraldo, acho que foram fundamentais para que a gente pudesse uma evolução. Está aqui o Humberto da Amazon participando também, que sempre está nos debates, né, Humberto? Acho que é uma agenda muito positiva para o país como um todo. Aqui foi o que eu já falei um pouco antes, para quem está assistindo. As estatais hoje são chamadas para competir em pé de igualdade com o mercado privado, mas possuem uma dificuldade tremenda, que a gente já falou bastante. Então, elas têm que buscar, a empresa privada, né, tinham que buscar, através da licitação, um mecanismo tudo bem. Um mecanismo já bastante antigo, como está previsto lá de 93, não atende, né, os nossos anseios mais. Uma licitação leva de 6 meses a 1 ano. Nesse período surgem novas tecnologias até a publicação. Obviamente, só a Google lança 3.000 inovações nessa plataforma que a gente está fazendo de colaboração, Adriano, junto com o Serpro. São 3.000 inovações, em média, por ano. Né? Então, sobre o pregão, ele é dito que é para aquisições de bens e serviços comuns, bens de prateleira. Quando você entra no mérito de uma contratação de objetos provenientes da nuvem, complica bastante. Imagina a inteligência artificial, como é que você vai estabelecer parâmetros de competitividade, parâmetros objetivos, que nem sempre o são, né? Às vezes você tem parâmetros aí subjetivos, complica a nossa vida. Aqui a gente tem um histórico, uma experiência do que aconteceu para a contratação de nuvem, que para mim não é nem um objeto em si, mas ela é um meio pelo qual Google fornece todas as SKUs, Amazon, Microsoft, etc. Muito rico. Mas para buscar sair do outro lado com a Lei 8666, a gente teve experiência aqui no governo federal, fazendo um edital, e no descritivo eles começaram a cortar algumas características. Inteligência artificial, reconhecimento facial, Big Data, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Né? Por quê? Mas por que você está tirando a beleza da nuvem, que é toda essa riqueza e poder de processamento, etc. Não, porque todas as empresas têm que competir e algumas não têm isso, então a gente vai licitar só isso daqui. O que eles licitaram? Colocation, tá? Armazenamento puro. Então, é de se pensar, e a lei dificulta mesmo, porque se você começa a colocar todas aquelas características, você acaba tendo um fabricante único que vai conseguir atender e assim por diante. Então, o mecanismo é complexo. Quando se usou esse instituto da USN, eu digo que ele é, para nós, extremamente complicado para precificar. A nuvem da parte de Google já tem 7.000 SKUs, a Amazon também tem um monte. Então, para você precificar, ainda colocar numa equação que a pessoa desenvolveu lá, fica muito difícil. A gente não gosta muito quando a gente fala de créditos de nuvem. Para você ir para a nuvem, você tem toda uma escalada, você tem um caminho para seguir. Ela pode ficar cara. Então, você tem que aprender a lidar com ela, você tem que saber trabalhar com isso. E quando você está falando de créditos, a gente viu experiências de órgãos que contrataram para usar 3 anos, 9 meses os créditos acabaram. E ninguém conseguia explicar.
o porquê que esses créditos acabaram. Então, a gente precisa ter preços transparentes e interoperabilidade. Aí, Geraldo, aquele grande estudo que está na página ibgp.net, né? Um grande estudo, tem um grande arsenal de documentação lá para você se servir. Os dois fatores que impediam a contratação. Os órgãos falaram, eu não sei quanto que eu vou pagar no final do mês. Então, o preço tem que ser transparente, tem que ser em real. Interoperabilidade, que a gente chamou, falou assim, eu não estou feliz com Google, eu quero passar para a Amazon, ou quero passar para a Microsoft, eu quero passar para outra nuvem. Quem pode garantir essa interoperabilidade? E daí a gente foi buscar o SERPRO, né? A legítima atividade das estatais SERPRO, DataPrev, que eles podem garantir isso um pouco para vocês. Como contratar? Essa pergunta já é feita tanto no Judiciário, como no Governo Federal, Estados e municípios. A gente faz eventos, eles falam assim, como que eu contrato, então, se eu não posso usar 8666? Aí a gente, talvez por mais sorte do que um planejamento adequado, a gente teve essa lei 13.303 e esse instituto que o Sandro citou, que é da inaplicabilidade. As parcerias via 13.303. Como que nasceu todo esse caminho para que a gente realmente criasse uma confiança para fundamentar essa parceria antes da escolha de uma oportunidade específica, né? Então, a gente estava entendendo que, desde a lei de inovação, o legislador já falava, as empresas, né, podem contratar diretamente, os órgãos podem contratar diretamente, ICPs, empresas, com reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para a solução de problema técnico específico, obtenção de produto, serviço ou processo inovador. A gente tentou isso lá atrás, e quando a gente foi levar para a Google, a gente falou, olha, tem aquela lei que ela está lá, está escrita, ela é válida, ela foi publicada, mas você sente que não é uma lei forte, você não fica muito seguro. Então, não só do nosso lado, mas como do lado do administrador, às vezes a gente não ficou muito seguro de seguir adiante. Não tinha tantos contornos, né, que pudessem validar ela em sequência. Mas aí você tem o Tribunal de Contas depois, falando, olha, podendo utilizar essa situação de inexigibilidade quando dá contratação de serviços que constituam sua atividade fim, ou seja, começa uma busca para dar um pouco mais de celeridade para essas empresas estatais que são chamadas a competir, estavam muito engessados com o mecanismo da lei de licitação. Como o Sandro falou, a Constituição Federal da República já falava, a lei estabelecerá o estatuto da empresa jurídica, da empresa pública, né, dispondo sobre licitação, contratação de obras, serviços, compras e alienações. E essa lei não saía, saiu só agora. Então, a Lei 13.303 realmente foi publicada, ela trouxe esses institutos e, entre eles, inciso 1, inciso 2. Inciso 1, comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionadas com seus objetos sociais. E aí cai naquela situação que eu falei que merece uma análise profunda, porque a gente corre, de repente, um risco do mau uso da inaplicabilidade, como eu falei no caso dos medicamentos. O Brasil não pode ficar refém de um instituto desse assim tão prontamente, né? Se os hospitais resolverem falar, não, agora é compra direto para medicamento, etc., a gente tem um problema, então a gente tem que achar um modo de mitigar. E no outro que a gente escolheu, nos casos em que a escolha do parceiro seja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócios definidas específicas, né? Justificada a inviabilidade do procedimento licitatório competitivo. E aí a gente levou 2 anos e meio agora, Adriana, desde esse trabalho que começou, para a gente entender, dentro daquele aspecto inicial, o que a gente poderia trazer de tecnologia, o que realmente era uma oportunidade específica, o que faria sentido, por onde que a gente inicia. Aqui, eu vou passar, esse vídeo está pronto. Antes de voltar nessa oportunidade específica, eu gostaria de passar aqui, Sandro, aquela pergunta que eu fiz para o Marçal, no evento que vocês fizeram, foi fantástico, essa iniciativa do TCU de vir a público e tratar o artigo, achei demais. E ele estava falando muito, realmente, do mercado financeiro, etc. Eu fiz uma pergunta de TI. Vamos ver como que o Marçal responde ali para a gente contextualizar. A outra pergunta é, o mercado de tecnologia lança milhares de produtos, serviços, apps, novas linguagens de desenvolvimento e as empresas públicas e TI consomem essa tecnologia para seus produtos, em alguns casos, com desenvolvimento conjunto com o mercado privado, etc. Nesse caso, incide o inciso 1º ou 2º do artigo 28. Como deve ser o processo de contratação dessa parceria e de compra de insumos? Bom, 50 mil, né? A hipótese, ela depende do objeto social, obviamente, da compatibilidade da contratação
com o particular. Vejam, em princípio, no caso do inciso 1º, eu tenho uma operação que é uma operação isolada, para a gente tentar diferenciar de modo mais objetivo, inciso 1º e inciso 2º. No inciso 1º, a gente tem uma operação isolada, a gente tem uma compra e venda, uma prestação de serviços, ainda que seja homogênea e reiterada perante diversos sujeitos. No caso do inciso 2º, nós temos um relacionamento permanente e contínuo que se prolonga, presume-se, durante anos, com atuação conjunta organizada. Portanto, não é possível confundir o inciso 1º com o inciso 2º, a não ser em situações anômalas. É perfeitamente possível que haja uma parceria estratégica para desenvolver alguma atividade que é atividade fim, ou objeto da própria empresa. Claro que existe essa possibilidade, mas são figuras contratuais distintas. Em princípio, portanto, eu vou enquadrar em um ou outro conforme a dimensão da contratação, a pertinência com o objeto e a relação, afinal, com o objeto social da empresa. Em último caso, é necessário fazer um procedimento seletivo? Pode ser, mas eu lembro, a licitação de que a que alude a Lei 13.303 não é a licitação da Lei 8.666, não é a mesma coisa. A gente não está dizendo assim, ó, então a gente vai aplicar a Lei 8.666. Não, a gente vai aplicar a Lei 13.303, que tem toda uma outra configuração para o procedimento seletivo. E talvez fosse bom a gente... Tudo bem, está suficiente. Eu vou disponibilizar o material, o Geraldo está suficiente, eu vou passar para a gente dar a palavra para o capitão Aguidar aqui no tempo correto. Contratação via Lei 13.303, então, hoje, a empresa pública, ao invés da licitação, ela faz esse instituto da parceria, celeridade e economicidade, com o órgão de governo continua mesmo o instituto que vocês têm, da empresa pública, ela tem a dispensa, só que quando ela está lá desenvolvendo em conjunto com a gente, ela tem a possibilidade de entregar serviços de ponta, pagos pelo uso. E os preços? Preços compatíveis ou mais barato que o mercado. Essa foi a primeira desafio que a gente encontrou e conseguiu ser do outro lado. Então, a gente falou assim, olha, vamos olhar a capilaridade que eles têm de venda, vamos apostar no nível de desconto maior, para fazer com que, no final das contas, seja mais barato você contratar essa estatal do que fazer a licitação. Deu certo? Deu, né, Fernanda? E a briga é boa. E cada vez baixando mais. Então, quanto mais capilaridade, quando você pensar em nuvem, esses fabricantes ele têm os mecanismos de 30% de desconto, etc., no segundo ano, então a gente consegue avançar bastante, sem ônus para a estatal, a gente assume o risco, então a gente vai lá, desenvolve um produto, faz viabilidade técnica, econômica, jurídica, olha para o mercado, vamos, deu certo, ótimo, divide a cota parte do esforço de cada um, do desenvolvimento, não deu certo, a gente assumiu o risco. Eu não chego com uma conta para eles, falo assim, me compra tantas licenças aqui, já de cara. E novas tecnologias são disponibilizadas em tempo real. Isso é o que a gente viu que o TCU não quer realmente, além dessa história dos medicamentos, é só essa compra e revenda, né, que as estatais sejam a barriga de aluguel, como eles falam, assim, só de comprar e revender licença, entregar para a ponta lá para vocês, os gestores falar, se vira aí com a licença. Não, ele quer o fabricante junto, lá a gente pensando junto com o CERPRO, junto com a DataPrev, desenvolvendo esse serviço para entregar para vocês. Especificamente, a gente foi acho que foi no tribunal lá de São Paulo, os desembargadores falaram, eu não quero saber da nuvem, que a nuvem é barata, etc. Eu quero saber o que ela muda no meu dia a dia, como é que eu vou usar ela aqui no meu celular, aqui no meu notebook. Parceria com o CERPRO, como eu falei, a gente está desde 2016, muita reunião com o pessoal da equipe de inovação, etc., principalmente para maturar o mecanismo da própria lei, né, para a gente ter segurança jurídica, então apresentar para a compliance, apresentar para da própria Google, da nossa área também. Agora a gente está seguro, trabalhando muito com o pessoal de contrato, tendo aprendizado na prática, né, Fernanda? Contrato é de despesa, de receita, e a lei não dá esse contorno, a gente tem que ir experimentando, tentando sempre contornar pelos princípios da administração, fazendo o melhor possível. Aí a gente estabeleceu um roadmap, e como eu falei, a gente busca daí o que a gente faz o menor esforço e já dá uma melhor entrega, e depois vai trabalhar até a inteligência artificial. A gente desenvolveu uma primeira solução, que era justamente dentro daquele escopo. O CERPRO já tinha a solução de e-mail, a gente falou, e a colaboração? Cadê? Vamos fazer um trabalho aqui, vamos começar. A gente teve um desafio grande, teve que pedir algumas regras de exceção para a própria Google lá fora, teve que pedir ajuda de engenharia, e a gente conseguiu fazer. Tá? O CERPRO trabalhou bastante, também foi muito tempo para isso rodar não foi simples. Regras de autenticação, né? Mas por que a gente fez e escolheu esse? Hoje, a colaboração,
ela tem evidência, a relevância, os usuários, né, mostram uma relevância 90 vezes superior ao e-mail, eles estão procurando mais colaboração. E no governo a gente não tem, então vamos trazer a colaboração. A economia, como eu falei, 174 horas, ano, 1 mês de trabalho, gente. Então vamos levar, vamos mudar esse contexto e fazer o que eu falei, vamos trabalhar como a gente vive. Tá? Isso já é uma transformação. O mecanismo foi assim, a gente assinou um NDA com a empresa, assinou um contrato de parceria amplo, que era basicamente para prever o fundamento dessa parceria, a Lei 3.303, tá, os incisos, para deixar ali amplo, quais que são os esforços de cada parte, direitos e obrigações, deixando muito claro que existe troca de capital intelectual, é pôr a mão na massa mesmo, serviço a 4 mãos, trazer a experiência que a Google tem, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, para a gente fazer as soluções. Quando a gente faz um aplicativo, vamos fazer muito intuitivo, como a gente já usa em casa, vamos aproveitar essa experiência, a gente coloca na mesa e a gente começa, junto com o CERP, a desenvolver uma série de serviços, tá, que a gente vai entregar para o cliente final. A nuvem em si, e todas essas SKUs que a gente tem, a gente vai pescar, deixando no anexo vivo, né, como a gente programou, ficou quebrando a cabeça para ver como faz isso juridicamente, vamos deixar no anexo vivo, mas a nuvem vai servir. A gente vai pescar esses insumos aqui para produzir os serviços que são finalísticos lá para o cliente. Tá? Então, não existe essa atividade de compra e venda simplesmente, né, de uma licença, mas tem uma camada de inteligência que é onde CERP e DataPrev se fazem legítimos. Para isso, a gente já colocou até uma tecnologia nova, o Adriano participou, foi para São Francisco, no Next. O Antus é um mecanismo da Google que pode fazer a orquestração dessas nuvens, trabalha com Google, com Amazon, com outras tecnologias. A gente ligou uma fibra do data center da Google para o CERPRO, para questões de latência, etc. Então, a gente está muito avançado nesse aspecto. E o propósito é justamente quebrar a cabeça. Colocar a turma para desenvolver, chamar as startups também, mas pegar não só a licença, usar todos os recursos que a gente tem, essas caixas de ferramenta que a Google especialmente tem muito forte, essas APIs, ligar uma com a outra e fazer soluções como vocês vão ver, foram feitas aqui na Copa do Mundo e Olimpíadas, pela Polícia do Rio. Aliás, espetacular o trabalho. A gente desenvolveu o primeiro aplicativo de governo também, busca desenvolver, aqui a gente estava no caminhão da inteligência lá com o Goethe, o caminhão do Maracanã, né, Agda? Enfim, aqui essa é uma fala do Adriano. Adriano, eu preferi que você venha depois ao palco para a gente contar um pouco mais dessa experiência do lado do CERPRO, como foi isso, qual foi a diferença, o CERPRO antes e depois. Mas eu vou te chamar, então, Guido, para você falar desse caso, de sucesso da Premerge. Posso deixar aqui na tela? E depois a gente volta para o final, Adriano. Valeu. Tem uma água ali, se você... Bom dia a todos. Bom, cumprimentando aqui aos militares mais antigos, na formalidade. Eu dou início me apresentando. Meu nome é Agdan Miranda Fernandes, sou capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estive à frente de um projeto durante as Olimpíadas de 2016, em que nós utilizamos ativamente a ferramenta do G Suite, que é uma plataforma contratada pela Polícia Militar desde 2011. Então, a gente vem utilizando essa ferramenta no âmbito da Polícia Militar desde o ano de 2011. Então, só falar rapidinho o que é o G Suite, o antigo Google Apps. Muita gente pensa que é um e-mail, eu vou dar um e-mail para o meu usuário. Mas eu tenho um e-mail aqui na minha infraestrutura, para que eu preciso disso? Na verdade, o G Suite é uma plataforma composta de várias soluções. E quando a gente começa a usar, a gente começa a ver outras soluções integradas a ela. Parece uma coisa sem fim. Você começa a usar o e-mail, o Drive, daqui a pouco você está usando o calendário, o Google Sites, daqui a pouco você está fazendo formulário para pesquisa. Então, é uma plataforma incrível. E que nas Olimpíadas a gente teve um problema, eu vou explicar aqui. A gente teve muito planejamento, então ficou uma questão muito estruturada nas Olimpíadas, só que quando chegou próximo do evento, a gente notou alguns problemas. A Polícia Militar ainda estava trabalhando de forma analógica, ou seja, o planejamento estava perfeito, todos os processos mapeados, tudo ali que tinha que ser feito durante as Olimpíadas, mas tudo no papel.
Então, a gente verificou um problema, cerca de 3 meses antes das Olimpíadas, que se fosse conduzido da forma como estava tudo no papel, cada vermelhinho desse aqui era uma região das Olimpíadas. Então, e geravam escalas de 12 horas. Então, cada um tinha 2 oficiais por dia, gerando um relatório cada um, e depois, no mesmo dia, tinha que ser consolidado pelo setor acima, depois o outro setor consolidava todos os relatórios, e, por último, para chegar lá nos gestores, para eles tomarem decisões. Então, aí vocês podem fazer as contas rápidas aqui, quanto tempo ia levar para o gestor tomar conhecimento de algo que aconteceu ontem. E a gente fez uma conta, os relatórios, por mais rápido que todo mundo trabalhasse, sem ter problema nenhum, ia levar 72 horas para o gestor final ter conhecimento pleno do que aconteceu durante aquele dia nos Jogos Olímpicos. E para a gente isso é inadmissível, até por conta do evento. A gente precisava ter informações em tempo real ou, no máximo, no final do plantão da pessoa, já consolidada, de forma que os gestores pudessem tomar as atitudes cabíveis. Então, diante disso, o que a gente observou? A gente precisava fazer controle de escalas e efetivo de uma forma mais inteligente e mais rápida, gestão da logística, consolidação dos dados operacionais e as ocorrências de vulto. Só que o nosso sistema estava adaptado para o dia a dia da Polícia Militar, não para aquela estrutura das Olimpíadas. E também, quando a gente pensa ali, as Olimpíadas, quem está em outro estado acaba pensando assim, as Olimpíadas é um evento rápido que acontece ali aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, mas só em termos de comparação, a Copa do Mundo, ela trouxe para o Brasil inteiro cerca de 600 mil turistas. A Copa do Mundo aconteceu no Brasil inteiro, em vários estados, bem diversificada. As Olimpíadas foram cerca de 1.200.000 turistas só na cidade do Rio de Janeiro. Então, a complexidade foi muito maior. Por isso que o evento teve apoio do governo federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, estava todo mundo ali imbuído nisso. Então, a gente já tinha esse contrato do G Suite, o antigo Google Apps. O que nós fizemos foi dar uma licença individual para cada policial que trabalhou ativamente ali nas Olimpíadas e construímos bem rápido, de forma rápida, uma solução que integrasse a maioria dos aplicativos do Google, fazendo exatamente o que a gente precisava. O primeiro controle de escalas efetivo foi bem básico. O pessoal do nosso setor de RH montava as planilhas, com o nome e o RG ali dos policiais. A gente conseguiu fazer uma integração com o nosso sistema de pessoal, então ele só colocava o RG dos policiais escalados, o resto já vinha do sistema de pessoal. Depois apresentava a escala já formada e cada policial podia ter acesso à sua escala para saber o local onde ele estava escalado, o horário. Isso tudo usando o aplicativo de planilhas compartilhado entre os usuários. Aqui a gente também criou os relatórios para os oficiais poderem preencher ao final. Esse daqui é o de apuração de efetivo. Então, a gente conseguiu integrar também a apuração. O oficial assumia o serviço, já fazia a apuração para a gente ter ideia de quantos policiais estavam atuando efetivamente naquela região. Porque uma coisa é eu ter 50 policiais escalados, mas será que eles todos estão lá? Às vezes tem um de licença médica, às vezes tem outro, e esse setor precisa ser coberto ali de forma efetiva. Então, a gente conseguiu fazer esse relatório, as informações ali chegavam já em tempo real, assim que os oficiais iam preenchendo, já chegavam as informações para os gestores, então já sabiam o efetivo previsto, o apurado, a diferença entre eles, com todos os módulos ali na tela para o gestor poder fiscalizar, e se ele verificasse muitas alterações, ele poderia ir numa outra planilha e já verificar quais eram as alterações. O relatório, efetivamente, do final do serviço, que era da supervisão, ele era dividido em algumas áreas, então tinha a parte de logística, de viatura, de armamento, e isso, ao final, já era encaminhado direto para o órgão responsável. Então, a gente conseguiu fazer também um script
que ali, quando acabava o serviço, eu enviei meu relatório, a nossa diretoria de logística já recebia um e-mail informando as alterações consolidadas de quantas viaturas foram baixadas naquele período. Então, no turno seguinte, ela já conseguia resolver o problema. Ela não precisava esperar o relatório chegar no gestor, para o gestor depois demandar a tarefa, já ia corrigindo em tempo. A mesma coisa para o gestor, ele conseguia ver dashboards feitos com os dados do efetivo geral, da situação de viaturas, das ocorrências, que é o caso aqui dos dados operacionais. E todo final de plantão, tinham os relatórios, eram enviados em PDF por e-mail para todos os gestores, com todos os dados já consolidados. Então, matou aquela necessidade de passar o relatório em papel. Acabou meu serviço, eu preencho o papelzinho aqui, passo para o meu superior, aí ele pega um monte de papel, reescreve tudo aquilo ali, soma. Então, a gente conseguiu fazer essa gestão de uma maneira bem mais eficiente. Aqui foi uma solução que a gente adotou em tempo. Não tinha uma comunicação efetiva entre alguns órgãos sobre ocorrências de vulto que aconteciam na rua em determinados momentos. Então, quando verificaram ali a nossa plataforma, a gente falou, não, vamos implementar aqui, compartilhamos uma planilha entre o CICC estadual, o CICC aqui federal, e todos esses órgãos tinham acesso às ocorrências de vulto ali na hora. O policial via alguma questão, ele já tinha um celular, a gente distribuiu o celular, ele lançava ali a ocorrência, o grau de periculosidade da ocorrência, e todo mundo já via a ocorrência ali na hora. Antes mesmo de alguém ligar 190, antes mesmo de abrir um chamado, já estava ali na tela para todo mundo ter conhecimento. Essa é a tela do site que a gente construiu, e tudo isso é um custo praticamente zero, só de recurso humano lá, mas bem básico, não teve nada de uma programação muito apurada. Então, a gente já tinha o contrato e só implementou. Aqui foi o dashboard também final com todas as ocorrências. Então, é só para mostrar que a ferramenta do G Suite, ela consegue pegar subprocessos, tarefas e outras atividades que a gente, no dia a dia a gente faz de uma forma manual, de uma forma analógica, e consegue transformar ela de uma maneira que o gestor consiga ter uma resposta muito mais rápida e eficiente. Então, ela não é só um e-mail, entendeu? Quem olha lá, o G Suite é só um e-mail, mas eu já tenho e-mail aqui, minha caixinha com 100 mega, vai para o spam de todo mundo. Então, tem que pensar um pouco no G Suite como uma plataforma mesmo de trabalho. Tá ok? Então, é só isso, eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, capitão. O Maurício até perguntou, né, Maurício, qual a curiosidade? Quanto tempo levou para fazer isso? Foi muito... Olha, faltavam uns 3 meses para as Olimpíadas, em cerca de 1 mês a gente conseguiu fechar, e a gente ainda fez mais ou menos umas 2 semanas de teste, antes das Olimpíadas, para evitar muitos problemas ao longo das Olimpíadas. Mas aí foram correções pontuais, erros que a gente cometeu ali na hora de fazer, aí viu durante os testes, a gente foi lá, corrigiu, acabou. Durante a execução das Olimpíadas, eu não me recordo de nenhum problema que a gente teve que intervir ali na solução para corrigir. E acabou as Olimpíadas, os dados foram salvos, a plataforma foi desativada, né? E não teve custo. Então, não teve que contratar uma empresa para desenvolver uma solução de milhões para depois acabar as Olimpíadas e jogar aquela solução fora. Então, foi excelente. Fantástico. Capitão, agradeço a presença aí mais uma vez. Depois vamos dar mais uma passeada lá, vamos para a PRF, também mostrar o que o pessoal quer conhecer. Eu queria aproveitar os minutos finais, acho que a gente tem mais alguma coisinha, Geraldo, depois daquela pergunta, você viu que tem uma pergunta. O Adriano está aqui, participou muito desse processo. Então, Sandro, tem toda uma vontade nossa de fazer, de sair do outro lado. Essa pergunta do TC é até relevante, encaixa. E eu queria que você falasse um pouquinho também de como que você está enxergando esse processo. O CER por antes e depois, como que foi a nossa chegada, o que foram os desafios e como que está sendo esse processo. Quais são as novidades do lado do CER? O palco é seu. Isso aí não foi planejado, hein, cara?
Bom, para quem não me conhece, sou Adriano, né? A gente está trabalhando nessa pegada de inovação, nesse novo modelo de parcerias. Eu acho que o grande benefício, né, do antes e o depois desse modelo de lei 333, nuvem, funcionalidades que o mercado usa, que a gente não usa, é efetivamente se aproveitar da inovação que esses caras fazem. Em média, o Amazon, o Humberto está aqui também, o Roberto pode falar também, eles têm 4 novas funcionalidades, 4 novas features de nuvem por dia, cada player desse. Então, se eu tivesse fechado no modelo de contratação, eu nunca ia conseguir vencer e ter todas as tecnologias que o mercado tem e usufrui dentro dos órgãos como benefício para uso direto já e implementação de tecnologia. Então, não é algo que a gente tenha aspiração de desenvolver o SERPRO como integrador, broker e tudo mais. Então, a melhor forma que a gente viu e a melhor forma de integração é a gente se aliar, fazer através do modelo de parceria e fornecer isso para vocês. Obviamente que encontramos algumas dificuldades pelo meio do caminho, né? Alguns obstáculos, né? De jurídico, administrativo, de tecnologia, de segurança, enfim, uma série de pedras pelo caminho que a gente ultrapassou durante essa jornada. E agora a gente vai começar a coletar os frutos, né? O Roberto já falou isso do primeiro produto de parceria, que a gente deu o nome de SERPRO Teamwork, mas ele é baseado no G Suite, com aquelas neuras que o governo tem de segurança por trás, que o SERPRO consegue bem resolver isso aí. Alguns de vocês já são nossos clientes e sabem disso. Então, é essa integração mesmo nesse modelo. Isso é muito interessante, porque facilita esse trânsito nos órgãos. Obviamente que a gente vai ter mais. Teremos mais funcionalidade de G Suite, teremos mais funcionalidade de nuvem, teremos mais parceiros, não só a Amazon, teremos Google, não só Google, Amazon também, Oracle, Microsoft. É um modelo que ele tende a crescer, obviamente, que a gente tem que começar por algum caminho, né? E o Inception a gente já tem aqui. Essa parceria, esse modelo de contratação através da Lei 333 tem facilitado muito a inovação e pode trazer benefícios não só para a gente, o Caio e a Cristiane falaram nisso aqui, bem como para quem paga o nosso salário, não é para o cidadão, né? Então, isso vem como benefício direto para o cidadão poder estar fazendo uso dessa tecnologia dentro das empresas públicas. Viu, Adriano? São aquelas tecnologias que a gente fala, são dois públicos, o público interno, integrando o governo, aproximando o cidadão, que é fazer para esse teu cliente interno, e também o que a gente está desenvolvendo para o cidadão, não é nem o caso, mas uma das coisas que eu vejo que era a maior retranca, né, para ir para a nuvem, vou para a nuvem, não vou, então a gente quebrando a cabeça falou, bom, então o SERPRO tem legitimidade para entender o que é defesa nacional, que são informações classificadas, que tem legislação específica, o que é informação pública, já tem esse conhecimento, pode ajudar. Então, para isso a gente falou, ao invés de ficar com esse medo todo da nuvem, vamos fazer uma agenda propositiva. E aí começou a desenvolver o que a gente está fazendo, que é a criptografia. Então, uma criptografia do SERPRO. Você quer ir para a nuvem, mas você não está muito confortável lá com a Google, com a Amazon, vamos colocar a criptografia do SERPRO. Falar, mas essas informações elas são sensíveis, eu vou fazer uma replicação lá dentro também. Por quê? De repente chega lá, o Roberto tirou o data center da tomada e cadê as informações? Né? Até a gente entrou naquela questão, data center no Brasil, no Brasil, a maior brecha de segurança é você localizar a informação. E o data center no Brasil, na verdade, não garante muita coisa. Fala assim, eu posso chegar lá e desligar da tomada. Eu não estaciono um caminhão da Google lá do data center, pego as informações, coloco, vou até o porto, embarco no navio e levo lá para os Estados Unidos. Não é assim. Então, essa questão tem que ser muito bem pensada, para refletir a realidade, não mais do que eles vinham há tempos atrás com outros interesses, e colocar uma agenda propositiva, né, Adriano? Acho que isso e um benefício também secundário, Roberto, que eu vejo aqui, importante compartilhar com vocês, é a questão do upfront financeiro da aquisição. Nesse modelo de cocriação, parceria, Lei 333, a gente não pagou nada para o Google, não pagou nada para a Amazon, não pagou nada, não vai pagar nada para a Oracle. Então, a gente nem para a RW3, né? Nem para ninguém. Se a gente criar um produto, uma solução conjunta, nesse modelo de parceria e não vender, meu amigo, ninguém ganha nada. O que traz certo conforto para a gente, enquanto gestor público, e foge daquele modelo que já foi citado aqui de barriga de aluguel, que é o que a gente vem repetindo ao longo desses 2 anos aqui, né? O governo é muito acostumado, compra licença, às vezes não usa tudo, fica com o mico na mão, como é que justifica? Então, esse modelo que a gente está tentando criar, ele facilita muito também essa questão para o gestor público. Eu não mais preciso comprar, 500 mil contas de colaboração para sair vendendo para todo mundo. Eu não compro nada. Ele me ajuda desde o processo de inception, né, quando eu estou acelerando a ideia, para incluir a camada SERPRO dentro da solução, até o momento da venda.
Então, a gente está junto nessa parceria, porque se eu não vender, ele não ganha. Então, para a gente também é interessante esse ponto de vista, que ele fixa isso desde o início. O risco é compartilhado nesse caso, não é só o risco do órgão, né? O risco é compartilhado entre o órgão público e o parceiro, no caso, o Google RW3. Você lembra que a gente estava em São Francisco e o CEO da Google, isso marcou muito, né? Ele falou, eu não quero colocar na porta de vocês um cara comercial, eu quero colocar um cara técnico. E o Serpro parece que entendeu esse recado em conjunto com a gente, então eles têm participado na mesa de vocês para falar qual que é a tua demanda. Então, assim, e da nuvem de Google, daí, com essa demanda identificada, a gente vem e vai pescar para essas nuvens, seja de Google, Amazon, fala, vamos produzir um serviço para atender aquela atividade finalística lá. Então, ele vai um passo além. Não é assim, te entrego licença, vai lá e entrega licença para ele se vir aí. Né? Melhorou esse processo, a gente vai começar a convocar esses outros fabricantes para fazer da mesma maneira, porque aquele papel da revenda, que só comprava licença, praticamente fazia, né, revendia licença, fazia só uma atividade financeira, falou, não, então que traga as startups, traga quem quer pensar, quem quer desenvolver, quem quer criar uma solução nova, né? Eu vou aproveitar um pouquinho do tempo, Adriano, que a gente está aqui também, falar com o Sandro, ele está fazendo um trabalho muito bacana e parecido no Mato Grosso. Se você puder só falar um minutinho o que significou isso para o Mato Grosso, uma experiência muito boa que a gente teve, e aí eu parabenizo vocês que, para vencer essa questão jurídica, Sandro, o que eles fizeram lá no Mato Grosso? Chamaram o Ministério Público, Tribunal de Contas, os órgãos de fiscalização e controle. A gente fez a apresentação, né, Sandro, para eles, falou o que vocês acham. Eles deram o parecer, o promotor até levantou e falou assim, parabéns pela iniciativa. Né? Só daqui, a gente tem 15 minutos só para você falar um pouquinho. Bom dia a todos, meu nome é Sandro, eu sou da MTI, que é o Serpro lá do estado de Mato Grosso, tá? Empresa de tecnologia de Mato Grosso. A gente tem um bom relacionamento com o Serpro e a gente está sempre se espelhando no que os órgãos federais vêm fazendo, né? Porque a gente fala que sempre as ondas começam no federal, vai para o estadual, depois vão chegando no municipal. E a gente tenta... E nós estamos num momento muito crítico no estado de Mato Grosso, especialmente as estatais. As estatais elas estão passando por uma pressão em relação aos seus resultados, né? O que a gente conversou hoje o dia todo foi sobre como atender a chegar a resultados. E aí a gente conseguiu, por meio dessa lei, que ela gerou uma série de obrigações, de governança, de risco, de compliance, mas ela trouxe também várias oportunidades, que é essas que a gente está discutindo aqui. E a MTI ela veio desenvolvendo também esses seus regulamentos internos para se preparar para atender aos grandes clientes que a gente tem lá dentro do Estado, e por meio da parceria estratégica, e a primeira que nós consolidamos foi justamente com a Google, nós conseguimos entregar, nós temos os mesmos problemas que foi citado aqui pelo Adriano, e a gente conseguiu também, a gente está conseguindo agora entregar para os nossos clientes com muito mais valor agregado, sem aqueles vários impedimentos, aqueles obstáculos que nós tínhamos para contratar. Nós temos clientes esperando para contratar, mas a gente só pode contratar se a quantidade é só aqueles 25%. Então, nós éramos a empresa pública, mas presa ao que a 866 colocava. Então, realmente, para a gente é uma mudança muito grande na nossa forma de atuar, vai ajudar bastante. E um ponto que o Roberto comentou, o destaque, e nós temos até o pessoal nosso do Tribunal de Contas aqui também participando do evento, é a capacidade, né, e acompanhamento dessas inovações, que inovação pressupõe o quê? Você errar, você tentar, porque para esse modelo inovador ele ser implementado, você tem que considerar alguns insucessos, porque para a inovação, insucesso é um ponto positivo, que indica que você não vai buscar mais aquele caminho. Mas como que você vai investir, como que você vai fazer determinadas coisas, e você tem que estar preso a uma série de regras, de normativas, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho antecipado, a gente está buscando os órgãos de controle, fizemos uma reunião muito produtiva com o Ministério Público, com Controladoria Geral, com Procuradoria Geral, para mostrar esse novo modelo, porque normalmente eles trabalham com casos concretos, quando a coisa já vai estar lá resolvida. A gente está trazendo todo mundo para cá. E o pessoal também foi comentado da assessoria jurídica, a assessoria jurídica também, ao invés de ficar dando parecer lá no final, vem todo mundo para o início do trabalho, constrói esse modelo,
E a gente conseguiu resultados fantásticos só com essa mudança no formato de trabalhar, e a gente conta muito com a participação e a contribuição da visão que o mercado privado deu, que os órgãos de controle estão colocando, e dessa oportunidade que está surgindo para todo mundo ser beneficiado com esse mecanismo. Então, para a gente, está sendo fundamental tudo isso. Obrigado. Legal, é um excelente momento, né, que a gente vive. Eu fico muito feliz mesmo. Geraldo, agradeço a tua participação, a tua vinda, né, e teu pessoal do Tribunal de Contas. É legal porque os órgãos estão participando, você vê o TCU, etc. E a gente precisa desse auxílio, a atividade de mentoria, né, que o Geraldo falou, usem e abusem, porque conhecem mais de nuvem aqui do que, né, chamou a iniciativa privada toda, os órgãos do outro lado, tem experiência de CGU, Banco do Brasil, né, Geraldo? Então, assim, para trazer esse conforto, eu vejo a Celepar nesse caminho, Geraldo, entendeu? Vai lá, fala com o jurídico deles, mostra isso, Sandro, sabe? É uma agenda extremamente positiva para o Brasil como um todo. Fico muito feliz. Você tem uma pergunta aí, finalzinha? Seguinte, Obrigado, a pergunta aqui é do Jairo, tá? Que é do TCE de Santa Catarina. Se uma empresa estatal de processamento de dados faz uma parceria com a Amazon ou com a Google, por exemplo, via Lei 13.303, um órgão público poderá contratar os serviços desta empresa de processamento de dados estatal via inexigibilidade de licitação? Aí o Sandro também já falou que dá o pitaco dele também. Então que é melhor aqui. Eu só vou adiantar que a gente está fazendo um trabalho bem bacana com o CIASC. Ainda existe um pouco da insegurança, seria bem legal. Quem que é do Tribunal de Contas aqui? Só para apontar quem que fez a pergunta, está lá. Seria bem legal se vocês pudessem participar, a gente sentar lá e bater um papo para ajudar eles a sair do outro lado, como a gente fez no Mato Grosso, para a gente pensar o que seria adequado. Uma das coisas que a gente tem o receio que eu falo assim, a gente pode usar o Instituto da Parceria, identificar muito bem quais são as oportunidades de negócio, então, para ver essa parceria de longo prazo, acho que isso é bacana, e tomar um pouco do cuidado para não cair naquela coisa de começar a contratar sem, né, na aplicabilidade de licitação, como eu citei o exemplo dos remédios, né? Então, assim, tem que ponderar muito para a gente ver quais são as oportunidades de negócio, de fato, que você tem, criar essa fundamentação. Não precisa reinventar a roda, a gente pega a fundamentação que já foi construída aqui. Falei para o pessoal do CIASC que visitem o SERPRO, visitem a DataPrev, o Sandro lá do MTI, e foram, né? Então, assim, mas se a gente puder fazer uma reunião conjunta, seria excelente. A ideia é que o órgão público possa consumir, sim, mas acho que dentro daquele conceito, a nuvem ela é insumo. Né? Agora, eu preciso lá na polícia, que eu sei que ele tem uma necessidade de reconhecimento de placa lá, o Aguidan até falou que eles fizeram uma coisa nova, o capitão Aguidan, e falou, qual que é essa necessidade? Usar a nuvem para pegar o reconhecimento facial que tem na nuvem, criar um serviço que a polícia está precisando. Tá? E não só essa atividade de compra e venda. O SASC pode fazer essa gestão da nuvem, como a gente está propondo para eles que eles façam toda essa orquestração, garantir para que a segurança pública, de repente, está usando um insumo da Google, não está mais feliz, que ela possa ter interoperabilidade para a Amazon e tal. Então, o SASC tem essa atividade legítima dentro do Estado. Até de confiança do Roberto, falou, não, vamos colocar tudo o Google lá, entendeu? Ele vai fazer essa distinção. Então, é para isso, mas, assim, a gente ponderar o uso. E eles estão ficando bem... grande parte deles lá, ficando bem cientes disso, e se a gente puder ter a oportunidade de lá, talvez, Geraldo, aí eu convoco vocês, Geraldo, Sandro, é uma agenda extremamente positiva para a gente atender. Agora o Sandro aqui também. Posso dar meu pitaco aí? Imagina, é uma honra. Valeu. Boa pergunta aí, Jairo, gostei. São duas relações, né? Só para a gente separar as coisas aqui. Roberto vendeu o peixe dele, eu vou vender o meu. Claro. Né? Então, são duas relações. Uma coisa é a empresa estatal contratando a Google. Outra coisa é o órgão contratando a empresa estatal. Se eu entendi bem. Não é isso? Então, essa parceria para frente com o mercado, beleza, tá a 333 aí. Show, não vou entrar no mérito. A questão é, como que o órgão público poderia contratar essa empresa de processamento de dados? A pergunta foi pela inexigibilidade. A inexigibilidade, análise, né, Roberto, para a gente, ela não tem nem norma envolvida. Se eu verifico uma falta de condição competitiva, não tem como competir, então se torna inexigível. E não é porque o legislador quer, não. É porque é. Não adianta eu querer contratar com mais que um, se, por exemplo, eu tiver só o fornecedor daquele serviço ali. Então, pode ser que seja inexigibilidade. Agora, depender da data de criação da empresa, pode cair naquele inciso lá do SERPRO, no 24/8.
que fala empresa criada antes da lei para prestar um serviço, né? Lembrando que a ideia do Constituinte, lá no 173, é que o Estado não fique se metendo na vida privada, não. Na 173 ele fala o seguinte: ó, Estado, você só explora atividade econômica ou por razões de ou segurança nacional. Um pouquinho mais para cá. Então, a lógica ali, né, por mais que alguns não gostem, nem vão entrar nesse mérito, é que o Estado não tem que ficar produzindo coisas, não. Mas se a empresa foi criada, né, antes da 8666, com o propósito, como é o caso do SERPRO, nenhum estresse de contratar por dispensa. Pode ter inexigibilidade também. O interessante, né, que às vezes a inexigibilidade, ela nasce de uma solução, né, de uma condição. Essa é uma condição subjetiva que a gente colocou na dispensa. Isso é subjetivo, né? Uma empresa, então um sujeito. Já a inexigibilidade, ela é objetiva. É a situação que levou à inexigibilidade. E eu queria só falar de um exemplo aqui para ligar a tecnologia com a situação muito interessante que você levantou, Jair, que é o caso daquele, não vou dar o nome não para não fazer propaganda, tá? Mas de uma solução de pesquisa de preços de uma empresa de um estado vizinho ao seu, que foi desenvolvido, né, de forma privada, né? Que quem conhece a empresa é aquela que faz aquele encontro de pregoeiros lá em Foz, aquele que 3 mil pregoeiros, a galera vai lá e, né, de abraço e tal. Eu não gosto disso não, viu, Jair? Né? Ficar me abraçando, eu não curto muito esse negócio não, mas enfim, né? Vamos lá, né? Me chamaram para falar sobre pesquisa de preço. Eu falei, abri a fala, coloquei assim, pá, a União gasta 4 milhões de reais com pesquisa de preço em 2015. Primeira fala. O cara da empresa me olhou, caramba, né? Eu falei, vem cá, gente, quem são esses preços aqui? Porque preço, o Roberto falou, é uma crise de transparência, né? Preço é transparência. É ali que eu transpareço no mercado quanto que eu compro, quanto que eu quero pagar. Aí, o que os caras da empresa fizeram, Jário? Eles perceberam a falta de funcionalidade do Comprasnet na pesquisa de preço do tempo. Agora tem o painel, que é uma solução que foi desenvolvida pela SEGES, né, para tentar suprir isso dentro do Comprasnet, mas é um módulo em evolução ainda, é muito incipiente, e tinha essa solução privada e o cara da empresa percebeu, né, putz, isso aqui é um nicho. O proprietário do dado é a União, mas ela não tabula, ela não organiza o dado. Então, o que o cara fez? Ele desenvolveu uma macro e organizou os dados. Então, a pesquisa de preço que você leva aí uma tarde, às vezes, para fazer, ligando para os caras, manda preço. Aí o cara, quem é? Ah, é o TCE de Santa Catarina. Você é rico, toma preço alto. Né? É assim que se faz. Aí, o que o cara fez? Lá, tabulou os dados, Geraldo, e criou outro sistema. Aí, o TCU, desse vosso amigo aqui, foi fazer uma pesquisa de preço. O cara que operou, o Comprasnet falou, ninguém acha nada aqui. Né? Tem um conceito que eles usam, né, dentro do Comprasnet, me parece que é de árvore de pesquisa. Né? Quando eu fui entrar nessa árvore, eu encontrei um matagal de pesquisa, de preço. Eu encontrei a Amazônia. Falei, isso aqui não vai funcionar. Da mesma forma, o cara do privado criou o sisteminha. E o cara do TCU testou. E isso é um privado que a gente está falando agora. Né? E ele disse, isso aqui tem soluções que ninguém mais no Brasil tem. Um privado. Né, o TCU contratando, não tinha essa parceria, porque foi citada pelo Jair, muito interessante, né? Privado, empresa estatal, órgão. Só tinha o privado e o órgão, que é o TCU. E aí o TCU disse, olha, não tem igual. Se não tem igual, fornecedor exclusivo. Se fornecedor exclusivo, se torna o quê? Inexigibilidade. Aí o TCU comprou por inexigibilidade, cara, a solução. Comprou. Senado comprou. Câmara comprou. E agora a empresa estampa no site dela, dizendo assim, ó, quer comprar a sua solução de pesquisa de preço? Compre comigo, porque o meu principal cliente é o Tribunal de Contas da União. Virei garoto propaganda. Então rola assim, dá para fazer isso, Jair, dá para fazer. Só lembrando que são 2 pés aí na relação. Muito boa pergunta. Geraldo, era isso. Agradeço demais a atenção, mais uma vez parabéns pelo evento, cara. Obrigado.